Nessa aula trataremos do conceito de equações e da resolução de uma equação do primeiro grau. Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Então, vem comigo! Comecemos aqui pela definição de equação. Me acompanhe. Podemos definir equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas. Lembrando que o termo sentença matemática significa que é uma afirmação em termos matemáticos. E incógnitas são valores desconhecidos, representados por letras. Então, vejamos alguns exemplos de equações. Observem. Na letra A, nós temos 3x menos 5 igual a x mais 2. Então, se você observar aqui, nós temos tudo que precisa para dizer que isso daqui é uma equação. Ou seja, essa expressão ela satisfaz totalmente a definição de equação. Por quê? Porque ela é uma sentença matemática, né? Ela é uma afirmação em termos matemáticos. Ela apresenta uma igualdade entre duas expressões, tá? E ela apresenta incógnitas, no caso, a letra x. Tá bem? Então, ela é uma equação. Na letra B, idem. Observem, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. É uma sentença matemática, apresenta um sinal de igualdade e possui incógnita. Letra C, mesma coisa. 2 elevado na x igual a 16. Então, nós temos uma igualdade, nós temos uma sentença matemática, né? E nós temos uma incógnita. Na letra D, a mesma coisa, pessoal. Nós temos uma sentença matemática, nós temos um sinal de igualdade e nós temos uma incógnita. No caso aqui desta, né, é a letra Y. Claro, pessoal, dependendo da cara da nossa equação, ela recebe um nome particular. Por exemplo, nessa equação aqui, ó, da letra A, reparem que o maior expoente de x é o número 1, porque quando não aparece expoente, esse expoente é o número 1. Então, quando isso acontece, nós dizemos que temos uma equação de primeiro grau, tá bem? Já na equação da letra B, reparem que o maior expoente de x é o número 2. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Na letra C, o expoente aparece como sendo a nossa incógnita, ou seja, a incógnita é o expoente de uma potência. Então, nós temos uma equação exponencial, tá bem? E na letra D, mais uma vez, né, uma equação de primeiro grau, porque o nosso y aí está elevado no expoente 1. Beleza, pessoal? Muito bem. Compreendido, então, o conceito, né, a definição de equação, vamos passar agora para a resolução de equações do primeiro grau. Resolver uma equação de primeiro grau, pessoal, é obter o valor de x que torna essa equação verdadeira, ou seja, essa igualdade verdadeira. A gente diz que esse valor, então, satisfaz a equação. Comecemos, então, por esse exemplo aqui, ó. 3x menos 5 igual a x mais 2. Bom, pessoal, para resolver uma equação como esta, né, nós podemos isolar o nosso x, isolar a nossa incógnita, ok? Ou seja, o que tem x nós vamos passar para um lado da igualdade e o que não tem nós vamos passar para o outro lado da igualdade. Ok, pessoal? Então, me acompanhem aqui, ó. 3x, certo? Aí, esse x aqui, ó, eu vou passar para o lado esquerdo do igual, né? Ele estava somando, então ele vai passar subtraindo. Depois, eu conservo o igual, tá certo? Copio também o número 2. E aí, o 5 ele estava subtraindo, então eu passo ele para o lado direito do igual e ele passa somando. Agora, observem, né? 3x menos 1x vai restar aí para nós 2x. Então, aqui a gente precisa sempre reduzir os termos semelhantes. 2 mais 5 é igual a 7. Agora, para que o x fique isolado, fique sozinho, nós vamos pegar esse 2 que está multiplicando ele e vamos passar esse 2 para o outro lado, dividindo. Observe que não há uma troca de sinal, porque nós temos que entender que não é a troca de sinal a regra,
e sim a troca de operação. Então, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, e não precisa trocar de sinal, não deve trocar de sinal, ok? Bom, 7 dividido por 2, eu posso deixar assim ou colocar 3,5. Há uma certa confusão em relação ao número passar para o outro lado, a parcela passar para o outro lado e mudar de sinal. Na verdade, quando ele está somando e passa subtraindo, há uma aparente troca de sinal. Mas o que aconteceu mesmo foi que mudou de operação. Beleza? Por isso que o 2, quando está multiplicando e passa para o outro lado, ele não passa menos 2, ele só passa dividindo, que é a operação inversa de multiplicação. Tranquilo? Muito bem, então. Vejamos mais um exemplo. Ó. X dividido por 3 mais 2 é igual a 16. Observe que o x, né, já está apenas do lado esquerdo do igual, então basta pegar o 2, que não tem x com ele, e passar para o lado direito. Então, fica x terços igual a 16 menos 2. Ou seja, né, 16 menos 2, 14. E aí, o 3 que está dividindo o x, nós passamos ele para o outro lado, multiplicando o número 14. Ou seja, né, 3 vezes 14 vai me dar aí 42. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom, mas aprender a resolver equações não se limita a apenas esse tipo de situação. Nós aprendemos a resolver equações para usar como ferramenta auxiliar na resolução de algumas situações-problema. Então, resolver equações aparece aí nas mais diversas situações dentro da matemática, inclusive na geometria. Vejamos um exemplo, olha só. Determine o valor de cada ângulo do triângulo abaixo. Né? Então, observem que os valores dos ângulos estão expressos, né, por expressões algébricas. E nós sabemos que uma característica, né, uma propriedade dos triângulos é que a soma das medidas dos seus 3 ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, nós podemos pegar essas 3 expressões aqui, somar todas elas e igualar a 180 graus, obtendo aí uma equação, tá certo? Em particular aqui, uma equação de primeiro grau. Observem aqui, ó, 3x menos 50 graus mais x mais 10 graus mais x é igual a 180 graus. Não precisa escrever, né, a bolinha ali do grau na hora de fazer as continhas, tá bem? Bom, então, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Olha só, 3x mais um x são 4x, mais um x são 5x, tá bem? Então, nós temos aí 5x. Ainda do lado esquerdo da igualdade, nós temos menos 50 mais 10. Isso me dá menos 40, igual a 180, tá certo? Agora, peguemos aí o menos 40, passamos ele para o outro lado, tá? Então, ele vai passar aí somando, né? Então, mais 40, vamos continuar aqui. Então, 5x igual 180 mais 40 vai me dar aí 220. E aí, o 5, pessoal, que está multiplicando o x, ele passa dividindo, certo? Ele passa aqui, ó, dividindo. Isso aqui vai me dar, então, 44 e, portanto, 44 graus. Mas obter o valor de x ainda não resolve o nosso problema. Então, sempre é interessante você verificar se a solução da equação é a solução do problema. Né? Então, 44 graus é a solução da equação, é o valor de x. No entanto, né, o nosso problema está pedindo para determinar o valor de cada ângulo do triângulo, certo? Então, eu tenho que fazer o que ainda? Pegar esse 44 graus e vir aqui, ó, no meu triângulo e substituir o x por 44 graus, fazer as continhas e encontrar, então, o valor de cada um desses ângulos. Beleza? Então, vamos puxar a setinha aqui, ó. 3 vezes x vai ficar 3 vezes o número 44, menos 50 graus. Eu coloquei a bolinha aqui, mas se não quiser, coloca só no resultado final, tá? A bolinha do grau.
Então, 3 vezes 44 graus vai me dar aí 132 graus. Menos 50 graus, né? Nós vamos encontrar, então, que esse ângulo aqui vale 82 graus. Beleza? Agora, observe o x. Aqui é só o valor de x mesmo. Então, substituindo, eu já tenho aí 44 graus. E aqui, né, é o valor de x mais 10, ou seja, 44 graus mais 10 graus vai dar aí para nós 54 graus. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até uma próxima. Fui!